Olá, muito boa tarde. Assinala-se a Semana das Migrações, que tem no encontro de migrantes em Fátima um dos momentos principais. Acontece ao longo dos dias de passagem por Portugal de muitos imigrantes e, sobretudo, na peregrinação de 12 e 13 de agosto, um momento central na atividade da Obra Católica Portuguesa de Migrações. No programa de hoje contamos com a presença de Eugénia Costa Quaresma, que é a diretora precisamente da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Muito boa tarde. Obrigado, Eugénia, por estares connosco. De facto, numa semana que é central na atividade da Obra Católica, e já vamos a essas atividades que são propostas e iniciativas que são propostas para esta semana. Comecemos pela mensagem do Papa para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Assinala-se a 26 de setembro, não é? Mas o tema, de alguma forma, é colocado sobre a mesa, até nas mensagens que passam para esta semana. Rumo a um nós cada vez maior, não é? Claro. Que proposta faz o Papa nesta mensagem? O Papa faz é uma mensagem para este tempo de pandemia e pós-pandemia, para pensarmos um bocadinho no futuro, e é uma resposta às inquietações que estamos a viver. Há alguns problemas que não são novos, mas que se agravaram com a pandemia. Ficaram mais evidentes. Tornaram-se muito mais evidentes e, de facto, nós, todos juntos, conseguimos realmente ir mais longe. E também creio que esta mensagem procura responder a inquietações muito fortes que vêm com as migrações, como a xenofobia, o racismo e por aí fora, e vem dar resposta. A pandemia mostrou comunidades migrantes ou de refugiados mais isoladas, ou que ficaram mais isoladas. No tempo de confinamento, sem dúvida, que ficaram esquecidas, mais se calhar. isoladas e esquecidas. E, aliás, no início disto tudo, nós tínhamos muito medo que a pandemia realmente chegasse, por exemplo, aos campos de refugiados, porque percebíamos que ia ser caótico, porque as questões sanitárias não são as melhores nestes campos, mas chegou e tornou a coisa ainda mais grave, mas também veio recordar o que se passa nos nossos países, que supostamente têm as coisas mais organizadas, e percebemos que temos algumas comunidades migrantes a viver em situações também, elas, inquietantes, se calhar antigas, não olhávamos para elas e agora começamos a olhar. Por exemplo, a questão da habitação, que veio ao lume, a questão da saúde. Houve aqui uma resposta muito interessante do nosso governo de permitir que os migrantes que estão em fase de regularização pudessem aceder aos centros de saúde. E, portanto, isto foi uma boa medida, mas depois temos alguns centros de saúde que ainda não estão a aceitar a inscrição, a atribuir o número do utente a estes migrantes e, portanto, a lei e a operacionalização da lei nem sempre andam a par e passo, não é? E, portanto, é mais uma reivindicação e uma atenção, nomeadamente do Forcim, que quer chamar a atenção para estas questões, quer chamar a atenção para o que nós apercebemos, as crianças, filhas de migrantes que não estavam em situação regularizada, nem todas tiveram o devido acompanhamento no tempo de confinamento, nem todas tiveram acesso ao computador, e, portanto, isso deixa-lhes ainda para trás. A educação é um direito, independentemente do Estado regular ou não, e, portanto, são questões para as quais chamamos a atenção também nesta Semana de Migrações. De que forma é que foi acompanhando também a questão da vacinação e o acesso à vacinação por parte de comunidades migrantes? Houve uma preocupação da Task Force em reunir todas as instituições que trabalham com migrantes e apelar, porque a todos aqueles que já têm número de utente inseriram-se na ordem normal das coisas. Agora, aqueles que ainda não têm número de utente tiveram mais dificuldade e sem falar que as pessoas que não estão regularizadas têm algum medo em se aproximar das instituições. Então foi pedido a nossa ajuda e a ajuda das associações e CLAIMS e todas as instituições que estão no terreno para que convocassem as comunidades migrantes e para primeiro fazer o levantamento destas comunidades migrantes e depois encontrarmos um dia dentro daquilo que já existe para que fossem de facto vacinadas, porque não queremos deixar ninguém para trás. E isso felizmente está a acontecer, não é? Está a acontecer, sim. Ainda há pouco tempo recebi uma mensagem do Funchal a dizer que foram convocadas no dia 20 de julho, foram chamados para ser vacinados. Portanto,
De facto, uma forma muito concreta para que ninguém fique para trás para que também ninguém fique para neste trás. E no processo. campo da saúde pública Sim, sim. é mais urgente. Regressemos à mensagem do Papa para este Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Que marcas deve ter este nós, segundo a proposta do Papa Francisco? Há aqui, eu destacaria três coisas. A história do nós, a nossa memória coletiva, a nossa humanidade, recordar que somos uma humanidade, e esta é uma primeira tónica, a memória, não é? A memória de quem somos nós. E esta identidade coletiva, não é? Não é uma identidade que se isole, não é uma identidade egoísta, é uma identidade em relação e a crescer. Não é? Porque é essa a promessa, é esse o desafio, é que sejamos uma família. É um nós fraterno e que esta humanidade se trate como uma família e que aprenda a crescer junta, em conjunto. Depois, uma nota muito concreta para uma igreja cada vez mais católica. O que é isto de ser católico? De estar em relação com todos, nomeadamente as nossas paróquias. Será que são espaços onde o migrante se sente em casa, onde se sente pertença, onde não se sente migrante, sequer, independentemente da língua que fale? Há uma coisa muito bonita que já tem vindo há alguns anos a acontecer, é que a Santa Sé lança alguns vídeos que nos ajudam a preparar esta mensagem. E é muito bonito o vídeo que fala-nos do que é uma igreja mais católica, que são os próprios migrantes a dar testemunho em 3 línguas diferentes, portanto, uma paróquia em que se fala 3 línguas diferentes, a língua materna, e eles dão este testemunho que sinto-me em casa, não me sinto estrangeiro, e aqui também sou igreja e dou o meu contributo. E, portanto, as nossas paróquias têm que ser cada vez mais este espaço de acolhimento, este espaço onde nós nos sentimos em casa. E recordar também esta identidade de nos relacionarmos com todos, de não nos fecharmos, de não escolhermos as pessoas com quem queremos ser solidários ou fazer caridade. Também isto é procurar ser católico. E havia E a terceira tem a terceira ver mensagem? com não ter medo de sonharmos juntos. Portanto, queremos uma sociedade mais inclusiva. Esta sociedade mais inclusiva é parte de um sonho, o sonho de Deus, e que fazer deste sonho de Deus também o nosso sonho, e não termos medo de trabalhar para que este sonho se concretize. Portanto, não é nada utópico, é uma coisa realizável e que temos que trabalhar em conjunto para alcançar. E é sobretudo uma determinação muito grande do Papa Francisco, não é? De facto, de ver este nós a ser conjugado por todos, não é? De ser conjugado por todos. Exatamente. Esta semana tivemos aqui neste programa Mário Almeida, da secção dos Migrantes e Refugiados, que recordava esse facto do Papa ter chamado a si esta secção na Santa Sé, e é ele mesmo que determina tutela. e que tutela, não é? Isso mostra uma prioridade muito grande por parte deste pontificado para este tema. Claro que sim. Não recordamos sempre que ele trouxe esta periferia para o centro da Igreja. Também pela sua história de vida, não é? Também pela sua história de de vida, imigrantes. pelo início do seu pontificado, que deu logo destaque aqui aos migrantes, na primeira saída que faz, vai a Lampedusa. Portanto, tudo isto se olharmos para o nome deste dicastério, não é? Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, não pode ser um desenvolvimento humano integral se nós deixarmos os migrantes e os refugiados de fora. Se não olharmos para eles também com um contributo. Eles podem e querem contribuir de uma forma positiva. E, portanto, vamos valorizar isto. Há aqui um apelo também muito grande a olharmos para o nosso planeta como uma casa comum. Portanto, as próprias políticas, nomeadamente a União Europeia, têm que mudar. Têm que convergir neste sentido. Nós estamos numa casa comum. A União Europeia não é um condomínio fechado. Portanto, tem que estar aberto. E isso significa o quê? Isso Acolher quem cá chega? Significa, por um lado, acolher quem cá chega, por outro lado, as vias legais e seguras, porque há rotas ilegais, as pessoas aventuram-se pelas rotas ilegais, têm razões fortes para isso, e depois a exigência de apostarmos verdadeiramente nas políticas de cooperação. A cooperação para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente... Para que muitos cidadãos não se sintam obrigados a emigrar. Estes são dois lados daqui da nossa pastoral. Nós defendemos muito o direito à pessoa a emigrar e a ser acolhida, mas também as pessoas, o direito a não emigrar. Há gente que vem e que não quer sair. Não
é? E, portanto, as pessoas têm direito a viver plenamente no seu país de origem, mas também precisam dessas condições. E tudo aquilo que nós estamos a viver, agora fala-se muito das alterações climáticas, tem a ver também com o nosso estilo de vida, não é? Até que ponto o meu estilo de vida vai afetar o estilo de vida de outra pessoa no seu cantinho e força-a, de alguma maneira, a sair, porque deixa de ter meios de subsistência. Não é? Então, este rumo a nós cada vez maior também tem a ver com esta consciência crescente de que vivemos num espaço partilhado e todos temos o direito a ter uma vida digna e procurar uma vida digna se ela não está. Olhamos para outra dimensão desta vasta problemática que durante muitas dezenas de anos e ao longo de gerações foi se calhar o foco principal também da obra católica portuguesa de migrações, que são os nossos concidadãos que imigram. E continuam a emigrar, não é? Continuam a emigrar, como naturalmente acontece, não é? Como naturalmente acontece. Mas como caracterizar esta mobilidade portuguesa nos tempos atuais? Caracterizar é uma migração, nós dizemos diferente porque se calhar alguns vão mais, já têm alguns estudos e Mas é veem que uma não migração há... se calhar mais natural, que não é tão forçada, ou ainda permanecem de facto muitas histórias de vida de quem só encontra melhores condições de vida noutro país. Por um lado mais natural, mas por outro lado com outras características. Por exemplo, alguns vão com mais conhecimento de línguas e, portanto, isto põe questões para as nossas comunidades católicas, em que já não é a questão da língua o principal foco, não é? Porque no início era essa a nossa história, porque falavam português, agora não falam português, mas as comunidades continuam a ser procuradas, porque vão à procura de viver a fé. Isso as missões noutros países, não é? As missões Noutros católicas países. noutros países, sim. Portanto, falamos da nossa diáspora e que acaba por ser uma diáspora também de acolhimento, não é? De acolhimento, de ponte que ajuda aqueles que estão a chegar agora a integrar-se, portanto, são ponte para aqueles que acabam de chegar. E não podemos esquecer esta dimensão da vivência da fé, que é a razão primeira de existência das comunidades católicas e continua a ser uma razão de existir. A obra católica portuguesa de migrações tem a seu cargo, enfim, como preocupação, quantas comunidades que tenta, enfim, ter lá, seja um sacerdote, seja uma irmã, seja até leigos também, para dinamizarem essas comunidades? Nós temos uma relação mais estreita com as comunidades da Europa, mas continuamos a chegar pedidos, por exemplo, muito recente do Canadá, da África do Sul. E falamos ainda em dezenas de comunidades. Ainda falamos em algumas, sim, ainda são algumas. Em alguns países estamos a tentar fazer essa contabilidade porque acabaram por fechar os migrantes que acabam por deixar de ter de alguma forma este estatuto, acaba por ser um background migrante, porque alguns já nasceram nos países Já de podemos destino, falar em integração. já estão a plena. caminho dessa integração, sim. E, portanto, aqui e na Europa sei que está a acontecer este diálogo, está a haver uma reestruturação da missão e da vocação destas comunidades católicas. E isso vai ser alvo de reflexão também para nós, com os nossos missionários, lá mais para o final do ano. Eugénia Costa Quaresma, decorre esta Semana das Migrações. Qual é a proposta da obra católica portuguesa de migrações para assinalar? A proposta foi lançada assim para todo o país, foi conseguirmos fazer um mapeamento das nossas instituições no terreno. Surgiram iniciativas muito bonitas, congregações que têm fundações, que se estão a dedicar a esta causa, que se estão a dedicar ao acolhimento, à integração, à promoção. E era bonito nós conseguirmos fazer este mapeamento, e foi este o desafio que foi lançado para as diferentes dioceses do nosso país, para as 20, para fazermos este mapeamento do que é que está no terreno, para termos consciência deste nós cada vez maior, porque não é só a obra católica que está no terreno, não é só o Secretariado de Migrações, não é só a Cáritas, e, portanto, temos que ter consciência das instituições da Igreja e aquelas instituições que não são da Igreja, mas que comungamos dos mesmos valores e com quem
temos que trabalhar para alcançar melhores resultados. Instituições que, se calhar, hoje estão muito atentas a comunidades migrantes ou de refugiados que chegam até nós. Sim, cada vez mais. Queria ver se... Mas sim. Há, por exemplo, enfim, e foi dos últimos meses, a situação de muitos trabalhadores na costa litoral alentejana. Permanece esse problema ou a denúncia que aconteceu também através dos meios de comunicação social permitiu que situações de dignidade de vida fossem salvaguardadas? Algumas situações foram melhoradas, foram salvaguardadas, mas nós também fizemos uma reflexão interessante que foi olhar um bocadinho para a história e perceber que estas denúncias por parte das instituições da Igreja já se faziam. Há 10 anos algumas. 10, algumas há 20. Sim. E, recordo do portanto, António Vitalino, por exemplo, né, que do já António denunciou. Vitalino, desde o tempo fui descobrir alguns documentos do tempo do Dom Januário e, portanto, já se fazia alguma denúncia desta realidade. Se calhar não com estes contornos, não com esta consciência que nós temos atualmente, e eu creio que é isto que diferencia. E foi algo que eu tenho vindo a aprender, nós somos bons a fazer diagnósticos, a percebermos que as coisas estão a acontecer, mas mais lentos a encontrar as respostas. E, de facto, o rumo a um nós cada vez maior tem um bocadinho a ver com isto, em juntar-nos para construir também respostas. Não basta só constatar que está a acontecer, é preciso, de facto, construir respostas para que não volte a acontecer. Eugénia, gravámos esta conversa umas semanas antes dela ser emitida, mas o que é possível dizer sobre a peregrinação dos migrantes a Fátima? Esta peregrinação de 12 e 13 de agosto. A peregrinação é e será sempre o coração da Semana de Migrações, é a fonte de espiritualidade e onde vamos beber os valores evangélicos, beber este acolhimento materno, para depois progredirmos e continuarmos o resto do ano. É isto que os nossos emigrantes fazem quando fazem questão de passar por cá, mesmo que venham antes de agosto, fazem questão de passar por Fátima, porque realmente é uma fonte onde vamos beber, onde vamos buscar energia. Está previsto ser presidido pelo Cardeal de Luxemburgo, não é? Sim. Também aí uma comunidade migrante muito forte. Sim, e tem aqui também este papel acrescido de ser o presidente da COMES, a COMES que tem tido um papel importante na União Europeia neste apelo ao acolhimento, no apelo à construção de vias legais e seguras, e portanto é uma alegria para nós tê-lo a presidir esta peregrinação. E também por ser o Cardeal de Luxemburgo e termos lá uma comunidade muito relevante, ele por certo estará também presente nesta peregrinação. Também estará presente e só para dizer que ele tem um carinho muito grande pela comunidade portuguesa e recordo-me que o ano passado não foi realizada a peregrinação a Vils e ele fez questão de publicar um vídeo em português para a comunidade, para que não sentisse tanto a falta da peregrinação. Portanto, é muito querido e é muito bom tê-lo connosco. Para além desta peregrinação, que, como disse, enfim, o centro da Semana das Migrações, qual é a proposta que a Obra Católica faz para que, nomeadamente nos encontros de domingo, das Eucaristias, o tema das migrações não seja esquecido? É a questão de ter presente esta realidade na oração, ter presente a mensagem do Papa também nas homilias, que os nossos sacerdotes não esqueçam esta realidade nas homilias, averiguar, na oração. tentar perceber de que forma é que o nós está a ser construído na comunidade. Exatamente, conhecer quem são, se a minha comunidade, a realidade é de acolhimento ou é a realidade de partida. Porque temos esta diversidade dentro do nosso país. Há dioceses que não conhecem o acolhimento, mas conhecem a partida, conhecem a desertificação. E, portanto, e conhecem também o retorno, o regresso, aqueles que, já terminando o seu período de trabalho, estão a regressar e como é que estes que estão a regressar podem ser uma mais-valia para o desenvolvimento da comunidade. Necessário será, sobretudo, que de facto o tema não fique esquecido. Não fique esquecido e recordar também, eu sei que vivemos um tempo muito difícil financeiramente, mas este domingo, dia 15 de agosto, há de ser a nossa jornada de solidariedade para com a mobilidade humana e, portanto,
todo o donativo é bem-vindo. E que se destina a esse trabalho Ao trabalho de organização pastoral, e pastoral. não só das migrações, mas também turismo, pastoral dos ciganos e apostolado do mar. Um trabalho que é coordenado pela Obra Católica Portuguesa de Migrações, de que a Eugénia Costa Quaresma é diretora, e agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Felicidades pelo para convite. este trabalho, Obrigada. sobretudo nesta Semana Nacional das Migrações, que está a decorrer e que é tão central, de facto, nas atividades ao longo do ano. Nós mais logo voltamos à sua companhia na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.